Conexão Unimed. Hoje estamos aqui no AK Center para ouvir duas palestras muito importantes. Uma delas vai tratar sobre a medicina do futuro e será proferida pelo professor, doutor, neurologista Pedro Chestatsky, que já está conosco e vai nos contar o que é isso. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. E essa oportunidade de falar sobre a medicina do futuro, que eu costumo apelidá-la de medicina dos 5 P's. Ela é preditiva, porque ela é embebida por exames que jamais fizeram parte do nosso dia a dia, como o genoma, o microbioma, o transcriptoma. Ela é preventiva, porque ela foca muito na questão de como evitar doenças e não depois tratá-las. E aí já entra na questão do terceiro P, que é a proativa, que é uma medicina que ela não espera a doença acontecer, ou seja, ela não é reativa, ela é proativa, baseado na predição e nesse mindset preventivo que médicos e pacientes estão agora, né, ficando muito mais conectados. O quarto P é personalizada, ou seja, cada indivíduo é um ser único. Então, aquelas coisas de tratar por estudos feitos com milhares de pacientes, o que é bom para ti, o que é bom... Não. Pode ser justamente o contrário. Isso vale para alimentos, atividade física. Então, os exames eles caracterizaram mais os pacientes e passaram a fornecer informações que até então não eram disponíveis de personalização. E o último P, que eu acho mais legal, tá? Que tem a ver com parceria. O médico ele desce do seu pedestal, horizontaliza a relação, tal como ocorre nas grandes empresas, no Google, no Facebook, enfim, qualquer outra, em que as pessoas... Eu já não uso, por exemplo, avental no consultório, porque são duas pessoas tentando resolver um problema, de igual para igual. Aquela assimetria do paciente sabe nada e o médico sabe tudo, mais ou menos se horizontalizou e o paciente começa a ficar muito mais confidente, começa a ficar muito mais à vontade em falar suas coisas, e o médico também, ele sai daquela situação de sabe tudo e aprende, inclusive, com os pacientes, porque eles trazem coisas impressionantes para nós. Bem, essa é a tendência, então, agora, é a medicina do futuro, mas que está começando no presente, né, e que já está sendo desenvolvida. Eu creio que é sobre isso que tu vais falar com colegas, colaboradores da Unimed e vários outros profissionais que vieram até aqui para te ouvir. Mas eu quero saber algumas coisinhas de ti, assim, porque a medicina avança muito, ela cada vez mais em várias áreas, exponencialmente. Mas eu sempre penso que na área da neurologia ela é bem mais lenta do que, né, nas outras áreas, porque o nosso cérebro ele é muito complexo, não é? Exato. Na verdade, muito está se avançando com relação à neurologia na prevenção e no como tratar melhor o nosso cérebro. A gente não sabia há pouco tempo atrás que o carboidrato, por exemplo, os picos glicêmicos, mesmo sem ser diabético, elevam até 17 vezes a chance de tu desenvolver Alzheimer. Nós não sabíamos que caminhar pouco é um fator de risco para Alzheimer. Nós não sabíamos que pensamentos como a meditação, como evitar ruminação, devaneio, hostilidade, também preservavam o nosso próprio cérebro. Então, eu vejo que essas armas, além de outros medicamentos, como, por exemplo, para a doença de Parkinson e epilepsia, que geralmente deixam os pacientes assintomáticos, tem ajudado bastante, são ferramentas essenciais. E eu diria a ferramenta mais importante, que é o nosso microbioma, que é a nossa flora intestinal, que é o portal de inflamação e que para alguns pacientes impacta muito no cérebro, como é o caso dos autistas, né? Há vários estudos de que, tratando melhor a nossa flora intestinal, pela conexão intestino-cérebro, nós conseguimos resultados que até então a gente não estava conseguindo apenas usando remédios. Isso agora é uma novidade que já vem se pensando há mais tempo, mas que agora está assim já bastante confirmada, digamos, pelos estudos, e começou a ficar na moda, como se diz, não é? Afinal de contas, a gente não vai poder mais comer carboidrato, adeus, massinha, pãozinho. Não, é que tá. Até no meu Instagram é bem claro, o carboidrato, o problema é quando ingeri-lo. Então, do ponto de vista cerebral, à noite é quase que realmente um convite
para que tu tenha esses picos de inflamação e, dependendo da vulnerabilidade genética, isso se reverta em dano cerebral. Mas jamais, eu acho que eu gosto desse assunto porque conexão em cérebro é um assunto instigante, mas certamente ninguém deve se viver vigiando, mas simplesmente ter o bom senso, né, de comer muita salada, carboidratos mais no almoço e um pequeno jejum antes de dormir. Olha, coisas importantes, detalhes importantes que fazem toda a diferença e podem estar prevenindo doenças graves ou, pelo menos, retardando o surgimento daqueles quadros genéticos, né? Uma das coisas que eu acho que a medicina do futuro, que é presente, mais está me impactando e me maravilhando, é a possibilidade da tecnologia não substituir o médico e tampouco substituir o paciente. Não existe corações de plástico, rins de acrílico, esqueçam. Ele vai empoderar o paciente a cuidar melhor de si mesmo e vai empoderar o médico a ter tempo com o paciente, a tocar no paciente, a falar com ele, a olhar no olho dele e não ficar preenchendo papéis de convênios e escrevendo no seu computador. Já existem agora vários devices em que tu fala e tu não precisa ficar anotando, ou um questionário de inteligência artificial que a gente usa lá em Porto Alegre, que o paciente passa 2 semanas respondendo e depois o computador cria gráficos em que eu estudo meu paciente antes dele chegar. São coisas muito simples e que estão aí melhorando muito a nossa relação médico-paciente. Bem, é o que eu chamo de a cura pelas mãos, né? Examinar o paciente, ouvir, né? Isso é o básico, né? Tem um pouco de medo nessa questão de vai roubar emprego, vão acabar os empregos. Eu até vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a tecnologia, a inteligência artificial, ela não é consciência artificial. Sim. Ela jamais vai substituir o olhar, a entrelinha, sim, a sugestão. Mas ela vai sim ajudar a escapar dessas coisas não humanas que a gente tem que deixar para as máquinas. E a gente tem que manter, né, conservar a nossa humanidade, não é? Sim. Cada vez mais estudos como os estudos da Blue Zones, que são as 5 cidades onde as pessoas chegam aos 100 anos com facilidade, que é Icária, Loma Linda, Nicoya, Sardenha e Okinawa, tem os 9 poderes. Coloquem no Google os 9 poderes do Blue Zones. Esses 9 poderes são 9 fatores que fazem com que essas pessoas vivam mais. E entre elas, se eu não me engano, 3 ou 4 tem a ver com essa questão de humanismo, de família, de estar com pessoas. Sim. E isso é uma das coisas que eu tenho 45 anos, descobri tarde, tive filho agora, meu filho está fazendo 1 ano, e aí tu começa a entender como isso tem a ver com a preservação da tua própria célula. Com certeza. E aí a gente já começa a expandir esse pensamento também para os hábitos atuais dos jovens, né, que estão se sentindo muito sozinhos, vem muitas depressões, enfim, os problemas da alma, né, por causa do afastamento, porque hoje não tem mais esse contato pessoal, é tudo via internet, né, e por isso às vezes até muito falso, não é? Os jovens são muito inteligentes. Eu tenho alunos de 19, 26 anos, mas eu vejo a tecnologia tão rápida e eu faço uma analogia com o cigarro. Logo que o cigarro foi lançado, não se sabia muito bem o que era aquilo, como lidar com aquilo. E levou anos para as pessoas saberem leis antitabágicas, etc, etc. Eu acho que o jovem vai se dar conta disso. Nós já temos lá na URGS mesmo, no Medicina Fora da Caixa, vários eventos falando sobre essa desconstrução da hiperconexão digital, e o jovem vai se dar conta disso. E em futuro os devices mesmos eles vão se desligar, ou vai ser criado algum tipo de lei de controle, até porque os caras da Apple e da Samsung, os filhos dos donos, não têm celular. Então, acho que alguma coisa a gente tem que rever. Vamos pensar nisso. Olha aí, gente, não é principalmente os jovens, mas principalmente os pais também, né, tem que ficar atentos para essas coisas. Mas eu ainda tenho várias perguntinhas para te fazer. Vou fazer agora um breve intervalinho aí, mas a gente já volta com você e tem muita coisa importante que eu tenho certeza que o Dr. Pedro vai nos falar. Então, continue conosco.
Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Pedro, que é neurologista, que está nos falando sobre a medicina do futuro, mas juntamente com isso também nos dando várias dicas aí sobre como viver mais, envelhecer melhor, coisas que hoje se tem conceitos concretos e objetivos e ao mesmo tempo simples que você pode praticar para viver mais. Com saúde, né, que é o que a gente quer. Mas, doutor Pedro, falaste no bloco anterior sobre a questão do intestino, da microbiota, e a gente falou sobre os probióticos, né? Então, quero já te perguntar assim objetivamente, vale usar os probióticos hoje industrializados, marcas comerciais, ou buscamos na alimentação? Qual seria o melhor? Para casos pontuais, sim. Ou seja, eu vou usar um antibiótico por um tempo, eu vou usar um omeprazol, um corticoide. Eu posso lançar mão dessas cápsulas que vêm com algumas cepas interessantes, sempre com o pó pré-biótico, senão a coisa não funciona. Mas para a vida, convenhamos, não. Até porque o nosso intestino ele gosta de variedade. Sim. Então, eu sou mal mesmo probiótico, eu vou cair na mesma armadilha de ter uma monotonia em termos alimentares. Então, o que eu costumo aconselhar, por parte dos estudos, é apostar nos pré-bióticos, que são os alimentos das bactérias. Nada mais são do que as saladas. Então, hoje eu sou um comedor de salada inveterado, tá? E saladas são interessantes porque elas te dão a possibilidade de tu variar bastante. Porque vai ter a ver com a estação. Eu convido as pessoas a frequentar feiras e menos supermercados, porque a saúde não está no consultório ou está no hospital. A saúde está na cozinha. É verdade. Então é ali que a gente vai ter o nosso tempo, até de meditação, um certo mindfulness, né, que nossas células vão se aquietar e a gente vai conseguir construir um microbioma. É como se fosse um jardim. Eu até vou mostrar a foto de um jardim hoje. É um jardim que a gente rega. O que acontece? Isso blinda o nosso intestino contra a inflamação, que vai causar o Alzheimer, que vai causar o infarto, o câncer. Existem várias conexões intestino, câncer, intestino, olho até. Eu fui agora no congresso de oftalmo, existe uma relação entre esses dois. Intestino e cérebro, né? nem se fala. Antigamente, quando que a gente ia pensar uma coisa dessas? Né? Os nossos avós, eles sabiam disso instintivamente. Então, respondendo a outra pergunta, probióticos a gente pode buscar eles na natureza a partir de alimentos fermentados. Então, o kimchi, que eu adoro, que é o chucrute, o kefir, o miso, o tempê, agora tem o kombucha, cuidado, porque às vezes ele vem com muito açúcar e anula o efeito benéfico desses probióticos, mas tem muita coisa fermentada de qualidade, com alguns chocolates, cervejas artesanais, mas sempre balanceando com bom senso, né? Sim. Então, é a mesma coisa do vinho, né? O vinho é bom, está no Blues 11, é um dos 9 poderes, mas desde que bebido meio-dia, 125 ml, com alimento e com amigos. A dica ideal aí para os apreciadores. Mas, doutor Pedro, agora falando um pouquinho sobre a questão da doença de Alzheimer, sim, que ainda é uma coisa que se enfrenta aí, não se tem muita coisa, né, em termos de tratamento. E eu queria te perguntar assim, sobre a questão genética. Vale a pena pesquisar os genes para ver se a pessoa tem o gene para a doença de Alzheimer e, bom, veio o gene positivo, né? O que fazer? Vale a pena na medida se tu tiver um parente de primeiro grau que tenha tido a doença antes dos 60 anos. Aí tu cai num Alzheimer mais precoce e de um caráter mais genético. Na minha opinião, sim, vale, porque tendo um gene ApoE4 positivo, uma pré-senilina, o que seja, aquilo vai te causar um impacto tão grande que a mudança do estilo de vida, que é 70%, né, o nosso ambiente ele regula nossos genes, se chama epigenética. Então, através do ambiente, que eu costumo dizer mapa, movimento, alimento e pensamento e ação, a gente consegue, muitas vezes, silenciar esse gene. E o ser humano, às vezes, precisa olhar aquilo. Ele precisa ver que a glicose está alta para começar a olhar um pouco para a alimentação. Ele precisa ver que o pulmão está cheio de cicatrizes para parar de fumar. Nós somos assim. Então, para algumas pessoas que, inclusive, eu faço, né, eu interpreto o genoma, já interpretei mais de 45 pessoas, todo o genoma, de pessoas absolutamente assintomáticas, o genoma serviu muito para esse tipo de olhar, um olhar muito mais personalizado e preventivo.
E esses testes hoje continuam caros como antigamente ou já estão mais acessíveis? Isso é o mais bonito desses exames. Enquanto que a tecnologia é exponencial para cima, os preços são exponenciais para baixo. Eu vou falar um pouquinho sobre o preço do genomas. Ele, há pouco tempo atrás, era 10 milhões de dólares. Hoje, tu consegue fazer um bom apanhado por 99 dólares. Então, essas coisas são realmente muito bonitas. Assim, elas estão... Por quê? Porque cada vez que tu faz o genoma, ou exoma, que é a parte mais útil do genoma, tu assina um abaixo-assinado um consentimento que tu doa os teus dados. Isso vai ajudar a humanidade e vai baratear o teu exame, porque tem muita gente interessada no teu dado. Sabe que hoje dados são petróleo, né? Sim. Então, virou uma coisa de compartilhamento. Da mesma forma que a gente compartilha as coisas no Facebook e no Instagram, nós também podemos compartilhar o nosso genoma por um bem maior. Maravilha. Bem, doutor Pedro, tantas coisas boas aí, não é? E simples, até meio óbvias, mas que a gente já, quem sabe, estava esquecendo, deixando de praticar, não é? Mas valeu aí, não é? As dicas todas, e eu quero saber se tu ainda, ao final da nossa entrevista, tem, assim, algum recado para os nossos telespectadores. Acho que o recado é essa sigla, que é bastante fácil de fixar, que eu acabei criando num devaneio, que é MAPA. Né? Saúde cerebral, saúde geral, porque cérebro e corpo é a mesma coisa, então o que é bom para o cérebro é bom para o corpo e vice-versa. É MAPA, é movimento, alimento e pensamento. Olha, tá aí a dica para você. Pense nisso. Acesse o Instagram do Dr. Pedro, que já está aí na telinha, não é? As pessoas já podem anotar rapidinho e saber muito mais, não é? Além daquilo que a gente está conversando aqui, porque realmente a neurologia é uma área fantástica, instigante e está crescendo cada vez mais e a gente precisa saber. Muito obrigada, Dr. Pedro. Parabéns aí, não é? Pelo sucesso todo e pelos conhecimentos que traz para a gente. E uma boa palestra agora. Muito obrigado. E mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer é nosso.